Olá, a gente já parou para pensar em como o governo funciona de verdade, no dia a dia? Sabe, não estou falando das grandes discussões políticas, mas como é que uma rua é asfaltada? Como um alvará para um negócio é liberado? Ou como um hospital público consegue comprar remédios? Pois é, por trás de cada uma dessas ações existe todo um conjunto de regras. É um verdadeiro manual de operações que guia cada passo de um agente público. E é exatamente esse manual que a gente vai desvendar hoje. E para nos guiar nessa, vamos a uma ideia bem legal, a de um kit de ferramentas do Estado. Toda essa análise é baseada no material de aula excelente do professor Dr. Ícaro Alvim. Então, bora abrir essa caixa e ver o que tem dentro. Olha só o que a gente vai ver. São 4 ferramentas essenciais. Primeiro, de onde vem o poder para agir? Depois, como essa vontade vira algo concreto. Aí, a gente passa para as regras do jogo quando o governo precisa comprar ou contratar. E, por fim, um ponto importantíssimo, os limites desse poder todo. Bom, a primeira ferramenta do nosso kit são os poderes administrativos. Dá para pensar neles como a fonte de energia, sabe? Nenhuma ação do Estado pode sequer começar sem que a lei dê a ele a permissão e, mais que isso, o dever de agir. Tá, mas o que são eles exatamente? São os instrumentos que o Estado tem para botar o interesse público em prática. E aqui tem um ponto que muda tudo. Não é uma escolha, é um poder-dever. Isso quer dizer que a inércia, ou seja, um órgão público simplesmente não agir quando a lei manda, é uma falha, é uma situação ilegítima. E agora a coisa fica bem interessante, porque existem 2 tipos principais desse poder. De um lado, tem o poder vinculado. Aqui, a lei é um roteiro exato, não tem espaço para improviso. O exemplo clássico, a aposentadoria compulsória de um servidor que atingiu a idade limite. A lei manda, o gestor só cumpre. Já do outro lado, tem o poder discricionário, onde a lei dá uma certa margem de manobra. Pensa na decisão de onde construir uma nova creche. O gestor pode escolher o local, avaliando o que é mais conveniente e oportuno, sempre pensando no melhor para a população. Certo? Vamos para a segunda ferramenta. Agora a gente vai ver como aquela energia se transforma em algo real. Se os poderes são a fonte, os atos administrativos são a ação concreta. É aqui que a vontade do Estado sai do papel e impacta o nosso dia a dia. Cada licença de funcionamento, cada multa de trânsito, cada nomeação para um cargo público, tudo isso é um ato administrativo. É a declaração oficial do Estado que produz efeitos jurídicos reais na vida das pessoas e das empresas. E para um ato ser válido, ele precisa ter 5 componentes, como se fosse o DNA dele. Primeiro, a competência. Quem assina o ato tem que ter autoridade legal para isso. Depois, a forma, que geralmente é escrita para garantir transparência. A finalidade é o grande norte, sempre o interesse público. O motivo são as razões, de fato e de direito, que justificam aquela decisão. E, por fim, o objeto, que é o resultado prático do ato. Se faltar umzinho desses elementos, o ato inteiro pode ser invalidado. E o que acontece se um ato precisa ser desfeito? Existem basicamente 2 formas. A anulação acontece quando o ato já nasce com um defeito, como uma ilegalidade. É como apagar um erro. Já a revogação? Aí é diferente. O ato era legal, perfeitinho, mas por uma nova avaliação, a administração decide que ele não é mais conveniente ou oportuno. E um detalhe importante, só a própria administração pode revogar seus atos. Ok, terceira ferramenta na mão. Como é que o governo, que administra o nosso dinheiro, vai ao mercado para comprar, sei lá, um lote de computadores ou contratar a construção de uma ponte? A resposta está numa palavra que todo mundo já ouviu: licitações. Licitação nada mais é que um procedimento obrigatório para garantir 2 coisas. Primeiro, que todo mundo que tiver interesse possa competir em pé de igualdade. Isso é o que chamamos de isonomia. E segundo, que o Estado consiga a proposta mais vantajosa. É a regra do jogo para ter transparência e eficiência com dinheiro público. E a principal regra desse jogo hoje em dia é essa aí, a nova lei de licitações e contratos. É ela que dita todo o passo a passo, desde o comecinho do planejamento até a assinatura do contrato com quem venceu. E esse processo ele é todo estruturado numa jornada de 7 fases. Tudo começa com um bom planejamento na fase preparatória. Depois vem a divulgação do edital, que são as regras da competição. Aí as empresas apresentam as propostas e a melhor é julgada vencedora. A empresa que ganhou passa pela habilitação, para provar que dá conta do recado. Ainda tem um tempo para recursos e, por fim, a homologação, que é o ok final. Só depois de tudo isso é que o contrato pode ser assinado. E finalmente chegamos à nossa última ferramenta, que na verdade é mais como um limite, um mecanismo de controle fundamental. A grande questão aqui é: onde termina a liberdade de decidir do gestor e onde começa o abuso de poder?
Essa citação do grande jurista L. Lopes Meireles, que o professor Ícaro destaca no material dele, é perfeita. Discricionariedade é a liberdade que a própria lei dá para o gestor fazer a melhor escolha para a sociedade. Já o arbítrio, o arbítrio é o oposto. É passar por cima da lei, agir por vontade própria e não pelo interesse público. É aquela linha bem tênue que separa um ato legal de um abuso de poder. Então, o ponto crucial é este. Nenhuma ferramenta do Estado é um cheque em branco. Mesmo quando o gestor público tem essa margem para decidir, essa decisão nunca é absoluta. Ela sempre vai ser limitada pela lei, pelos princípios da administração e, acima de tudo, pela única finalidade que importa: servir ao interesse coletivo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se o Estado tem todas essas ferramentas tão poderosas, quem é que garante que elas estão sendo usadas do jeito certo? Quem fiscaliza esse imenso e complexo manual de operações? Essa é uma questão essencial não só para o direito, mas para a saúde da nossa própria democracia.